Bom dia, meu irmão, minha irmã. 17 de abril da semana de Páscoa. E Jesus continua aparecendo em meio aos discípulos. O evangelho de hoje, então, é João 21, de 1 a 14. João 21, de 1 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e encontraram a barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com peixes em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, semana de Páscoa. Jesus aparece aonde? No mar de Tiberíades, na Galileia. Aliás, é a única aparição de Jesus na Galileia, entre as três aparições que ele faz aos discípulos. Personagens principais é Jesus, que aparece junto aos discípulos, João e Pedro, como em outros momentos, em outras aparições que também acontecem. E vejam assim como também esse episódio da aparição de Jesus aos discípulos é tão fraterno, tão bonito, porque se por um lado os discípulos estavam com certo receio, tinham medo de se aproximar, aos poucos foram descobrindo que era o Senhor, e João, o discípulo amado, realmente percebe que é Jesus que estava ali. E tem uma das expressões também muito fortes do tempo pascal, então, que João diz: É o Senhor, é o Senhor. O perceber realmente que é o Senhor que age na nossa vida, na nossa história,
como é bonito, é o amor que faz descobrir muitas realidades, situações que às vezes não percebemos quando não amamos. Nem nos damos conta quando não amamos. Quando realmente amamos, percebemos a realidade muitas vezes do sofrimento dos outros, entramos na realidade do sofrimento do outro e também nos impulsiona a fazer algo, a fazer alguma coisa. Se por um lado os discípulos estavam indo com certo receio de se aproximar de Jesus, fico assim refletindo como Jesus é comunicativo, como Jesus tem essa aproximação familiar, fraterna, de quem está realmente próximo a ele. E come com eles, serve os discípulos. Que bonito! Que bonita essa imagem de Jesus, então, que se comunica, que entra na vida dos discípulos e vejam o que significa realmente confiar em Jesus. Quando realmente confiamos, o milagre da vida acontece. Quando nós depositamos nele as nossas preocupações, as nossas ansiedades, as nossas angústias, quando confiamos nele, é profundamente o milagre da pescaria acontece. Mas, então, nesse dia também, nessa sexta-feira, que possamos nos aproximar de Jesus com fé. E quem tem que sair de casa ao trabalho, vá com amor. Quem é chamado a permanecer em casa, permaneça também com a sensibilidade, com a fraternidade que é própria do discípulo de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E que a bênção de Deus possa vir então sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor. E já que a palavra de Deus nos fala também sobre a Eucaristia, quem puder acompanhar através dos meios de comunicação, faça-o com amor. E domingo às 10 horas também estaremos transmitindo então a celebração pelo Facebook.